Olá, sou Eduardo Bruno Giordano e nós vamos ter hoje mais um episódio do podcast da SGOS. Então, tenho título de especialista em ginecologia e obstetrícia, título de especialista em mastologia, sou médico mastologista do Hospital Federal dos Servidores do Estado, chefe de serviço de ginecologia e mastologia do Hospital Central da Polícia Militar e professor da disciplina de ginecologia da Universidade Estácio de Sá. Teremos hoje também a doutora Maria Júlia Callas, que tem o título de especialista em ginecologia e obstetrícia, título de especialista em mastologia, mestre e doutora pela UFRJ, membro da Comissão de Imaginologia Mamária da FEBRASGO, coordenadora do Centro de Imagem da São Vicente da Redditor e atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio de Janeiro. Teremos também a doutora Vânia Ravizini Sonderman, que é médica dedicada à imaginologia e intervenções percutâneas mamárias há 27 anos, do CEPEM, da Prevent Senior, do Centro de Mama do Quintador, tem o título de especialista em ginecologia e obstetrícia e é especialista titulada em mamografia pela FEBRASGO, CBR e Sociedade Brasileira de Mastologia. E ainda mestranda pela UF, de Niterói. Então, nós vamos começar falando sobre a interpretação da mamografia, tá? E a importância para o ginecologista, né? Então, inicialmente, eu gostaria de saber da Vânia a questão da importância dessa padronização da utilização do léxico, do BIRAD, e na utilização do rastreio do câncer de mama. Então, qual a importância dessa padronização do BIRAD para a confecção dos laudos? Bom, a primeira coisa que a gente... Olá, é um prazer estar aqui com vocês. A primeira coisa que a gente tem que pensar na mamografia em si, óbvio que em todos os exames, mas a mamografia é o pontapé inicial no rastreamento, é a qualidade do exame. Isso, ok, estamos fingindo que estamos todos nos serviços com qualidade adequada. Como a gente vai passar para o colega que solicitou o exame uma definição clara, uma descrição clara de como o achado que a gente encontrou, ele está bem individualizado, utilizando uma terminologia que é padronizada mundialmente, ou seja, aqui na China, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar que você utiliza o BIRAD, ele vai estar descrito da mesma forma. Isso a gente vai chamar de léxico. Cada achado tem uma maneira específica de ser descrita. Então, isso é muito importante porque, utilizando o léxico, você automaticamente vai para uma classificação correlacionada e essa classificação, ela gera automaticamente um score de risco para essa paciente que vai facilitar a conduta daquele caso. Então, é primordial que a gente use o léxico, porque aí a gente vai lidar com a classificação e a orientação de conduta apropriada ao que foi descrito. Posso só, não complementar, mas aí acrescento, porque a gente fala de BIRADs, mas só para a gente lembrar, de 0 a 6, 0 uma avaliação incompleta, eu preciso de mais exames, eu preciso de comparação com exames anteriores para fechar o diagnóstico. 1 normal, vida que segue, 2 alterações benignas, vida que segue, 3 é um achado provavelmente benigno, uma baixa suspeição até 2% de malignidade, então nós repetimos esse exame em 6 meses. 4, suspeito, biópsia. 5, altamente sugestivo de malignidade, biópsia. 6, a malignidade já está confirmada. É aquela mulher que já teve uma categoria 4 e 5, fez a sua biópsia, confirmou o câncer, ela está em tratamento, geralmente uma quimioterapia neoadjuvante. Quando ela retorna para repetir esse exame, para ver a avaliação após esse tratamento, é o BIRAD 6. Era só para fechar a classificação. Complementando mais ainda, quando ela já tem um diagnóstico por um método específico e ela vai fazer, por exemplo, a mamografia e a gente tem que avaliar se tem achados adicionais. Nesse caso, é o único caso que as categorias 4 e 5 vão na frente do 6, porque a gente tem que biopsiar essas lesões antes de prosseguir com a cirurgia, com o planejamento terapêutico dela. Isso. Perfeito. Objetivamente, quando o clínico recebe um exame mamográfico no consultório, a gente vive uma época agora que frequentemente só nos é dado somente o laudo, né? Vem o exame com CD e às vezes nem com o CD vem, então a gente não tem acesso direto. Mas ainda contando que a gente está recebendo o exame mamográfico, quais são os critérios objetivos que a gente pode olhar aquele filme de mamografia para a gente saber que aquilo foi um exame bem realizado? Bom, Para a gente que trabalha com imagem, é muito rápido a gente avaliar, né? O contraste do preto com branco e o cinza, que é o que a gente usa, de tons de cinza. A gordura, ela é preta,
na película, né? Ou até no filme mesmo, se a gente vê no computador, o tecido mamário é branco. Então, esse contraste vai delimitar pra gente a diferença. Óbvio que a gente tem uma série de definições, né? Se um mamilo tá perfilado, se tem o peitoral até o nível da papila, o posicionamento básico em si. E a diferença de contrastes, a gente vai conseguir identificar as lesões, né? Nódulos, microcalcificações, assimetrias e distorções dentro desse parênquima mamário. E aí, lembrando que as pacientes com mamas densas são aquelas pacientes que têm a mamografia muito branca, são as mamas que dão um pouco mais de trabalho e a gente tem uma sensibilidade diminuída no método, ou seja, a chance de identificar se um câncer ou uma lesão benigna que seja, ela fica diminuída nas mamas densas. Então, é importante que a gente avalie esses parâmetros e, enfim, a gente consegue fazer essa avaliação também e a gente está vivendo num mundo digital e eu acho que a gente não pode se negar, né? Todo mundo paga boleto pelo celular, então a gente não pode se negar a ver os exames das pacientes nos celulares, que é uma coisa que tem sido cada vez mais frequente. O importante é que a gente peça que a paciente entre com o exame aberto, que às vezes demora um pouco. A gente consegue ter essa avaliação também nas mídias digitais. Os CDs são mais complicados, porque cada lugar grava de uma maneira, nem sempre a gente consegue ler, né, Júlia? Uma outra coisa importante que eu acho com relação à qualidade em si, é se aquele laudo, aquele diagnóstico vem com um relato de alguma lesão, seja calcificação, seja um nódulo, até uma assimetria, que ele venha com incidências complementares. Se você sabe que aquela paciente foi reavaliada, foi feita uma ampliação daquela calcificação, foi feita uma incidência complementar para eu saber se aquela imagem é verdadeira, é real, se ela se apresenta de que forma nas incidências, nós vemos que houve se fez o trabalho daquela imagem para a gente realmente chegar àquela conclusão diagnóstica com aquela classificação BIRADS. Então, é um todo. O posicionamento, como ela falou, a qualidade da imagem em si e a qualidade do laudo baseado no que a gente tem de imagem e correlação com aquelas imagens. É muito importante que a lesão que está sendo descrita, né, que é a lesão mais importante do exame, as lesões descritas, elas estejam documentadas, para que a gente possa ter certeza absoluta de que aquela lesão é real. Ok, perfeito. Então, falando especificamente agora da população de risco habitual, tá? A gente sabe que a gente tem a população que tem um elevado risco de desenvolvimento de câncer de mama, são aquelas pacientes que podem ter um risco cumulativo superior a 20% no decorrer da vida. Mas falando da população em geral, de risco habitual, qual seria a recomendação de rastreio e com quais exames a gente faria esse rastreio? Ótimo, é uma discussão bem recente, né? Bem ativa, foi uma discussão aí fervorosa esses últimos meses com relação à possibilidade de mudar esse rastreio, né? Então, temos duas situações aqui no Brasil, não é diferente em outros países, temos duas situações, né? Paciente de risco habitual, rastreio pelo Ministério da Saúde, pelo INCA, a sugestão é de 50 a 69 anos a cada 2 anos. Nós, sociedade de mastologia, de ginecologia e de radiologia, né? O Colégio Brasileiro de Radiologia, estipula o rastreio com a mamografia digital de 40 a 74 anos de forma anual. E ser disponível a tomossíntese, que vamos conversar sobre a tomossíntese na sequência, o exame deve ser oferecido com a tomossíntese. Então, o rastreio de uma forma em geral, mamografia de 40 a 74 com periodicidade anual. E o que nós fazemos com as mulheres após os 74 anos? Então, vai depender muito do que ela tem de comorbidades associadas. Qual vai ser, por exemplo, a vantagem de uma mulher de 80 ou 85 anos ter um diagnóstico precoce de um câncer de mama, que é o objetivo da mamografia, o rastreio para a detecção da lesão precoce. Então, é muito de paciente para paciente associada à comorbidade que ela tem. Até porque hoje em dia a gente tem uma população cada vez mais longeva e nós temos pacientes com 90 anos que têm uma expectativa de vida maior, algumas sem comorbidade, que poderiam ser tratadas adequadamente para conseguir continuar a sua longevidade. Então, isso é uma coisa importante a ser avaliada caso a caso.
E falando especificamente no subgrupo, que ele é bastante frequente na nossa prática diária, que são os pacientes com mama densa. Isso. Queria saber de vocês o que vocês recomendam como método complementar e se é mandatório a realização desse método complementar à mamografia nas pacientes com a mama mais densa. Bom, se formos para a literatura, e até o que a própria comissão, né, colocou como um rastreio, a mama densa, né, a mama extremamente densa, a mamografia, também deixar bem claro que isso é um achado mamográfico, não um achado de palpação. Aquela mama extremamente densa, ele se beneficiaria da ressonância magnética pelo menos a cada 2 anos. A nossa realidade, porque a gente está Rio de Janeiro, ok, temos condições? Nós todos aqui temos condições, mas não é a realidade de todo o estado, de todo um país. E sim, dentro da possibilidade, fazer o seu complemento com a ultrassonografia das mamas. Mama densa se beneficia com rastreio, a gente está falando de rastreio, né? Aquela mulher assintomática, onde a mamografia é completamente normal, é um BIRADS 1, só que ela tem uma mama extremamente densa, então nós oferecemos um segundo método de imagem de rastreio com o intuito de detecção de lesão precoce. Então, a indicação em consensos, ressonância magnética seria o ideal. Sabemos que não podemos estar neste mundo ideal como Rio de Janeiro e Brasil como um todo. O complemento à ultrassonografia das mamas, realizada por um profissional dedicado. E lembrando que a mama densa, ela carrega em si 2 problemas, né? Primeiro, que é a questão do retardo diagnóstico, um nódulo pode passar obscurecido pela mamografia. E alguns estudos que mostram que ele é um fator de risco independente, né? As pacientes que têm a mama densa, elas costumam ter um risco elevado em relação à população habitual. Então, é um fator de risco independente, então um subgrupo que merece uma atenção especial. A gente veio de uma era em que a gente tinha a mamografia de alta resolução. Rapidamente, a mamografia de alta resolução foi sendo substituída pela mamografia digital. Foi incorporado ao arsenal da mastologia e do rastreio a questão da ressonância, né, no planejamento cirúrgico e com outras indicações. Mas, infelizmente, a gente tem visto que a tomossíntese ela tem demorado um pouco para ser incorporada no arsenal de rastreio do câncer de mama. Então, eu queria saber de vocês qual a opinião sobre a questão de se fazer o rastreio com a tomossíntese e por que vocês acham que ele não foi ainda incorporado de forma mais ampla como a mamografia digital ganhou o mercado. Olha, a gente participou muito ativamente tanto da introdução da mamografia digital, as resistências foram inúmeras, mesmo com os trabalhos científicos. Mas, realmente, a tomossíntese eu acho que não pegou tanto e eu acho que por uma questão econômica, Sim, basicamente. Né? Então, a gente tem lá na clínica, desde 2011, a gente começou a trabalhar com tomossíntese muito ativamente. E ele não pegou tão fácil quanto a mamografia digital. A gente vê as mesmas resistências, mesmo com toda a literatura mostrando que a gente tem até 40%, 45% a mais de diagnóstico de câncer invasivo. Então, infelizmente, é um fator financeiro, econômico. Eu acho porque que é isso. já é uma coisa confirmada que é a soberania em relação a mamografia digital. Eu acho que a literatura é bem robusta, com isso a gente não tem mais esse questionamento. A questão da radiação também está completamente sob controle. Hoje em dia existem softwares que a gente consegue fazer essa imagem sem ter que fazer o famoso combo, como fazíamos antigamente. Então, eu acho que é uma questão realmente financeira, porque infelizmente os convênios não cobrem. O que eu acho que tem que ficar bem claro para o ginecologista é que a tomossíntese não é um outro exame. A tomossíntese é uma mamografia, só que é uma mamografia de uma qualidade melhor. Por que uma qualidade melhor? Porque eu tenho o meu tubo de raio-x, em vez de ele dar o X direto em cima da mama, como a gente faz na mamografia digital, é um tubo que vai rodando em cima da mama e vai fazendo pequenas fatias. Então, temos cortes muito pequenos para avaliação melhor. Então, a gente identifica melhor tanto a lesão suspeita, como também a gente identifica melhor a lesão benigna. Então, a gente diminui também aquela indicação de biópsias por lesões que a gente consegue caracterizar. E também desfaz lesões que inicialmente pareciam existir. Isso é bastante comum na tomossíntese. A sobreposição de tecido, ela desaparece, aquela assimetria, aquela área que nos chamava um pouco de atenção, que era um pouco mais densa, ela desaparece nesses cortes e a gente consegue tranquilamente passear pela mama, passo a passo, e avaliar o que é real, o que não é.
e Então, ver a então é isso, localização, só né? deixar bem claro que a tomossíntese é uma mamografia digital. Então, assim, a indicação da tomossíntese é semelhante à indicação da mamografia. Nesse caso, ela constituiria uma evolução da mamografia Exato, digital, né? exato. Então, assim, e a gente acha que realmente o fator limitante tem sido a aceitação dos planos de saúde para a Isso. realização. Isso tem dificultado bastante, né? E como vocês falaram, os estudos têm mostrado que existe um ganho diagnóstico, né? A cada 1.000 mulheres rastreadas, alguns estudos falam em acréscimo de 2 a 3 diagnósticos a mais Isso. quando comparado com a mamografia Mamografia digital. digital. Então, sem dúvida, ela oferece E benefícios. de carcinomas invasivos, que é o que a gente... que salva vidas, realmente. Então, faz muita diferença. Perfeito. Se existe alguma dúvida sobre a questão do overdiagnose, né, que é o sobrediagnóstico, fazer muito diagnóstico de carcinoma in situ, no caso da tomossíntese, está sendo comprovado que ela faz diagnóstico de carcinoma invasivo, que é Exato. efetivamente o que a gente deseja. Exato. Ótimo. Muito obrigado a todos Muito pela obrigada, atenção foi um prazer. e até a Obrigada. próxima. Obrigada pelo convite.